Uma das operações com matrizes que mais vale a pena a gente concentrar, você já viu que igualdade, subtração, adição e multiplicação de um número com uma matriz você tira de letra, né? Mas multiplicação de matrizes, eu queria que a sua atençãozinha fosse um pouquinho maior, porque essa miserável ela ganha um rótulo de que é uma matéria difícil. Ela não é difícil, tá? Às vezes você está só desconhecendo, né, o procedimento. Multiplicação de matrizes. Olha só, toda operação tem uma condição, tem um pré-requisito. Qual é o pré-requisito para a gente fazer multiplicação de matrizes? Primeira condição, a primeira matriz ela precisa possuir o mesmo número de linhas da segunda matriz, tem que ser igual ao número de colunas da primeira. Vasco, você não acha essa ordem aí um pouco complicada? Acho sim. A gente está começando pela operação e toda vez que a gente fala dessa condição, fica meio na dúvida para o aluno, mas por quê? Por quê? Vamos dar continuidade aqui que eu vou te dar o porquê dentro de alguns minutinhos. Ó, toda matriz, quando eu vou multiplicar por outra, essa é a condição. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ou como eu disse anteriormente, o número de linhas da segunda e o número de colunas da primeira. Mesma coisa, só falei na ordem contrária. Tá tranquilo? Agora, por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Na hora que você pega e vai fazer a operação multiplicação de matrizes, a gente volta para cá já, porque vai ficar mais claro se você vir o processo. Por exemplo, eu tenho uma matriz A que ela tem como elementos 2, 1, 5, 0, 2, 3. Tudo bem? Ela é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Isso é tranquilo para você? E eu tenho uma matriz B que ela tem como elementos 1, 5, 2, 0, 4, 1. Ela é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Eu ainda não te expliquei o porquê daquilo, vou já explicar. Mas antes, vamos ver se a condição foi atendida. Olha só. Olha só. A condição foi atendida, mas por que essa condição é tão importante? Porque, meus amigos, quando nós vamos multiplicar matrizes, o procedimento que foi criado para efetuar essa operação, ele reza que a gente precisa fixar as linhas da primeira matriz, a gente precisa fixar as colunas da segunda matriz. E aí eu ia te perguntar um negócio. Olha só, nós não vamos ainda fazer a operação não. A operação vai ser multiplicar cada elemento de cada quadradinho desse, de cada retângulozinho desse, por cada elemento de cada retângulozinho desse, correspondente com correspondente. Como assim? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e depois você soma esse resultado. Essa é a operação multiplicação de matrizes. Mas veja como é complicado começar com isso aqui, se a pessoa não sabe para quê. Por que é que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda? Porque o número de colunas na primeira matriz vai ditar quantos elementos tem dentro dessa linha, dentro desse retângulozinho. Por que que o número de linhas dessa matriz tem que ser igual ao número de colunas daquela? Porque dentro de cada retângulozinho vertical desse, o número de elementos que tem aqui dentro corresponde ao número de linhas da matriz. Então, amigos, já a gente volta para fazer a operação. Eu quero, antes de mais nada, que você me diga se você entendeu por que que esses dois valores têm que ser iguais. Porque eles vão me garantir que o número de elementos dentro de cada retângulozinho daquele na primeira matriz e na segunda matriz vão ser iguais. Tranquilo? Então, amigos, se eu chego para vocês e digo que vou operar essa multiplicação, a matriz produto seria M por P. Exatamente os valores que sobram aqui, ó. Então, essa é a ordem da matriz produto. Naquele caso, por exemplo, qual vai ser a ordem da matriz produto? 2
por 2. Essa foi a condição para o produto ser efetivado e esses valores que sobram, eles me dão a ordem da matriz produto. Matemática, pessoal, se ele for só uma decoreba de procedimento, se torna uma coisa infinitamente chata. Agora, se a gente trata a matemática com uma formazinha mais compreensiva, minimiza essa dor. Então, vem comigo. Se eu te dissesse, por exemplo, que eu tenho uma matriz 3 por 4 e eu vou multiplicar por uma matriz 4 por 2. Qual seria a ordem da matriz produto? Antes de mais nada, o produto pode ser feito? Sim, a condição, o pré-requisito foi atingido. Qual é a ordem da matriz produto? A vezes B vai ser uma matriz que tem a ordem 3 por 2. É assim que a gente costuma representar, ok? Se a gente tiver uma matriz A, 5 por 2, e eu quero multiplicar por uma matriz B, 2 por 5. Vem comigo. Está atendida? Atendidíssima, ok? Qual seria a ordem da matriz produto? 5 por 5. No caso anterior, se eu tivesse feito o produto da matriz B, 4 por 2, pela matriz A, 3 por 4, isso aqui nem existiria, tudo bem? Porque o pré-requisito não foi atendido. Conclusão, nem sempre que existir A vezes B, vai existir B vezes A. Já vou até antecipar uma coisa aqui para vocês. Nesse caso aqui, se eu fizer B vezes A, ele também vai continuar existindo. Olha só, mas com uma condição. A ordem da matriz produto aqui mudou. Ó. B vezes A possui a ordem agora 2 por 2. Meus amigos, trabalhar com matrizes é uma organização de ideias, tá? Afinal de contas, é uma tabelinha, é uma organização de dados. Então, aqui eu estou trabalhando com qual a condição para existir a matriz produto, ok? Para existir o produto de matrizes. E aí aqui eu queria que a gente finalizasse essa operação. Eu queria que a gente fizesse esse cálculo. Olha só, a matriz A vezes B, ela vai ser obtida da seguinte maneira. Ó. Eu vou escrever a primeira vez todo o procedimento, ok? Depois a gente passa a fazer direto. Eu vou pegar os elementos da primeira linha e da primeira coluna da outra matriz e vou multiplicá-los correspondente com correspondente. Ó. 2 vezes 1, 1 vezes 2 e o 5 vezes 4. Eu acabei de achar o elemento A11 da matriz produto. Se eu já viesse aqui 2 vezes 5, mais 1 vezes 0, mais 5 vezes 1, eu acabei de achar, ao multiplicar esses elementos por esses, o elemento A12, primeira linha, segunda coluna. Coincidentemente, peguei a primeira linha e a segunda coluna. Aqui agora, se eu for na segunda linha, primeira coluna, vou obter o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 4 e somo o resultado desses produtos. Finalizando a nossa operação, se eu quero obter o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, eu preciso multiplicar quem está na segunda linha pela segunda coluna. Elemento correspondente com elemento correspondente. 0 vezes 5, beleza? 2 vezes 0, mais 3 vezes 1. Está aqui a nossa matriz 2 por 2. E quem seria a nossa matriz produto AB? O resultado dessas operações, né? 2, com mais 2, 4, com mais 20, 24, 10, com mais 0, com mais 5, 15, 0, com mais 4, com mais 12, 14, 14 não, 16, né? 0, com mais 0, com mais 3, 3.
Tá aí a nossa matriz produto, ok? E amigos, a matriz produto não tem nada do outro mundo, ok? Não tem nada do outro mundo. Eu queria apenas aumentar o repertório de vocês com um pequeno terminho, com esses termos, ó, com essa expressão. Duas matrizes comutam quando o produto A vezes B foi igual ao produto B vezes A. Não é apenas o produto existir, A vezes B e B vezes A. O resultado do produto também vai dar o mesmo, ou seja, as duas matrizes produto vão ser iguais. E aí você vai cair naquela operação inicial, que é a operação de igualdade, onde elemento correspondente com elemento correspondente você vai ter que fazer a igualdade. E aí nós vamos partir agora para mais uma operaçãozinha com matrizes, que vai ser a matriz inversa. Mas, além da gente aprender matriz inversa, vamos aprender mais alguns conceitos. Conforme a gente combinou, para não ficar muito longo, a gente se encontra no próximo vídeo.